Quanto menos birra, quanto mais birra, mais birra. Quando eu tenho uma criança que está numa idade que está mais suscetível à birra, ou a minha criança já teve crises de birra, ou elas têm estado frequentes, a tendência é que uma criança que já tem a birra como uma ferramenta de autorregulação, que ela faça mais, né? E a criança que não faz, que não comece a fazer, né? É meio uma retroalimentação aí. Então, se a gente tem uma criança que já tem isso no repertório e que tem usado isso no repertório, as 5 necessidades básicas são o nosso checklist diário. Então, quando eu estou na relação com a criança, quando eu estou no cuidado com essa criança, eu tenho que estar volta e meia me perguntando como é que estão esses 5 tanquinhos. Como é que está a alimentação? Será que não é hora de comer? Será que não está precisando fazer um cocô? Vou lembrar de ir lá no banheiro, que é a hora que costuma fazer cocô. Será que não tá precisando descansar? Agitou horrores, foi na piscina, tá cansadão e segue agitando aqui. Será que não precisa uma atividade mais tranquilinha para dar uma regulada? Será que não tá entediado demais porque ficou o dia inteiro aqui na frente da TV, não fez nada, não saiu, não brincou? Será que não tá inseguro porque hoje de manhã ficou com a tia, que não é a tia que ele fica normalmente, ficou num lugar que não é o lugar que ele fica usualmente, e a gente comeu fora de casa, que a gente não costuma fazer, ele tá fora da rotina, pode estar se sentindo inseguro? Ou, será que faltou afofamento? Será que não é a hora de dar um reforço de dose de afofamento para encher esse tanquinho do afeto? Então, essas 5 coisas têm que estar ali no nosso pano de fundo, para que a gente vá regularmente revisitando esse checklist para ver se não tem algo que a gente possa fazer para ajudar a criança a manter esses tanquinhos cheios. A gente também já falou que essas necessidades nunca vão estar todas 100%, né? Que essa é uma regulação que é dinâmica, fluida durante o dia, vai baixando o tanquinho, enchendo o tanquinho, baixando o tanquinho, enchendo o tanquinho, é assim que funciona, né? Então não existe esse 100% de todos, mas que esse tanquinho que vai baixando e que eu vou precisar encher, ele não pode passar da reserva. Porque se ele passa da reserva e eu não vi, ele vira uma birra. Então a arte é ficar manejando esses 5 tanquinhos ou ficar atento para os sinais que a criança dá de que tem algo errado com ela, né? Que é a criança espinhenta. Quando eu começo a perceber que essa criança está espinhenta, para, respira, passa o checklist e tenta ver qual das 5 necessidades básicas que pode estar em desalinho. E aí, por isso que essa criança está caminhando, né, para uma birra, tá começando a aparecer cheirinho de birra no ar, tá? Então, muita atenção. Checa as 5 necessidades, veja o que pode ser feito. Ah, ok, ficou espinhenta, parei, entendi que bom, acho que é fome. Cuidado, porque muitas vezes, quando esse tanquinho já passou, né, tá lá bem coladinho na reserva, embora ainda não tenha acontecido a crise de birra, pode ser que essa criança já tenha passado do ponto onde ela vai aceitar com muita tranquilidade a satisfação dessa necessidade, tá? Então, se passou muito, se o tanquinho tá muito vazio, é muito provável que a gente tenha uma criança chorando na frente de um prato cheio, tá? Então, primeiro, o que a gente faz quando isso acontece, o grande pulo do gato, é que antes de resolver essa necessidade que eu percebi que pode estar em desalinho, eu pulo para número 5 primeiro. Primeiro, eu vou para o afeto. Primeiro, eu vou para a conexão. Através da conexão, através de um afofamento muito caprichado, primeiro eu organizo essa criança. Primeiro eu dou um chãozinho para ela, eu trago ela para o centro. E aí eu posso oferecer essa outra coisa que ela pode precisar, que pode ser uma comida, que pode ser uma atividade instigante, que pode ser descansar, que pode ser, enfim, o que vocês tiverem levantado primeiro como hipótese da criança estar espinhenta. Pronto, resolvido, tá? Então, primeiro organiza, primeiro afeto, depois a necessidade que a gente entende que pode estar em desalinho e aí a criança consegue aceitar. Quem aí já viu isso acontecer? Já viu a criança que a gente sabe que está morrendo de sono, caindo e ela não consegue dormir? Ou que está enlouquecida de fome e está ali chorando na frente do prato?
Quem já viu, manda um coraçãozinho aqui no chat. Porque é um classicão, assim, eu vejo acontecer demais. Porque a gente perdeu o ponto, né? A gente ignorou, e aí, tô usando essa palavra, ignorou bem, né, estrita, assim, ignorou, não viu, né? Não é um julgamento, a gente não viu, passou batido essa necessidade. E isso pode acontecer, e isso vai acontecer, muitas vezes por dia. Eu sempre lembro de uma vez que o meu filho tinha 7 meses. A gente foi para passar o carnaval numa casa de praia junto com os meus sogros. Então, assim, a gente acordou de manhã, fez mala, toda aquela função, assim, e saímos de casa e ele ainda mamava bastante, mas já comia também. E eu dei mamar para ele e nós fomos. E aí, quando a gente chegou numa casa que ele não conhecia e foi aquele furdunço, encontramos meus sogros e guarda coisa e organiza coisa, ele não quis comer a frutinha ali do meio da manhã. Não quis. E botei pra mamar e ele deu uma mamadinha renga e não quis mais também. E aí eu pensei, bom, ele não tá com fome. E o dia seguiu meio atribulado e ele ali, e ele foi ficando muito espinhento. Assim, ele só chorava. Ele queria colo, e aí que tava no colo reclamava que queria ir pro chão, ia pro chão reclamava que queria ir pro colo, e assim foi. E aí chegou na hora do almoço, a gente arrumou uma comidinha lá pra ele e ele, de novo, não quis comer. Dei 1, 2 colheradinhas. Ah, esse menino não tá com fome. Mamar, uma mamadinha lá, renga, não quis comer. Eu disse, bom, não tá com fome, vamos lá, vamos seguir o dia. Mas ele tava muito, assim, querido, incomodado. A gente via que ele tava muito incomodado. E aí, nesse período de manhã, como a gente tava se organizando e tal, ele ficou, sabe aquela coisa pulando de colo em colo? Vem aqui um pouquinho. Ah, eu vou fazer tal coisa. Entrega pro outro. Entrega pro outro. Então, ele tava fora da rotina dele, num lugar que ele não conhecia, com cuidadores que, embora ele já conhecesse, não eram os cuidadores de referência dele, numa rotina completamente diferente, né? Com cheiro diferente, luminosidade diferente, tudo diferente, né? E aí, à tarde, assim, depois da gente almoçar e tal, eu consegui parar, deitar com ele na rede, só nós dois. E aí ele deitou, assim, eu lembro que ele nem quis mamar, deitou no meu peito e tal, e tirou um soninho. E quando ele acordou, aí ele acordou e deu aquela mamada caprichada, aquela de estralar a bochechinha, assim, caprichadíssima. E aí eu pensei, nossa, não vai nem querer lanchar, né? Mas bom, falei, vou dar. E comeu mais 2 bananas e meia maçã. O que aconteceu? Esse bebê tinha fome. Esse bebê tinha muita fome. Só que ele também estava com os outros tanquinhos muito na reserva. Então ele não conseguiu se organizar para comer. Ele só conseguiu comer, ele só conseguiu suprir essa necessidade depois que ele conseguiu se organizar. Depois que ele deitou comigo, afofou, ficou lá, se centrou, dormiu, cochilou. Bom, tá, aqui tô seguro, aqui no peito da minha mãe, isso eu conheço. Aí ele pôde se organizar para comer. E isso acontece com muita frequência, porque a gente vai, e não é por mal, óbvio, né? Sobrepondo, às vezes, tensões e situações que deixam a criança insegura ou fora da sua rotina, e isso vai desencadear lá na frente, numa birra. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer esse voltar a fita. Lembra? Quem é cringe vai lembrar que a gente tinha que rebobinar a fita para devolver lá na locadora, né? Então, às vezes a gente não consegue fazer esse rebobinar e traçar esse caminho de volta para entender, ah, tá. Então foi isso, assim, que aconteceu isso, aquilo outro, por isso que aconteceu essa birra, né? Então, é super importante que a gente esteja atento a esses sinais que essa criança vai dando e que eu vá organizando à medida que eles vão surgindo, não deixa para depois, não empurra com a barriga, porque às vezes parece, vai passar, não vai passar, tá? Não vai passar. A gente precisa parar e ajudar a criança a se reorganizar, para que daí a gente possa evitar uma birra que poderia ser evitada, né? Porque a gente já tem as que não dá para evitar, então vamos ficar só com essas, fica melhor. Fica mais simples para todo mundo, tá? E isso é uma das coisas que a gente ensina tintim por tintim lá no curso, no Educando com Limites com Afeto. Por que as mãe boletas não sofrem mais com as birras evitáveis? Porque elas estão com isso ali, ó,
no fundo, no pano de fundo. Elas estão atentas a essas 5 necessidades. Criança ficou espinhenta, ela já sabe que não tem adiar, é parar e atender. É ir lá para a 5ª necessidade, afofar, organizar e organizar depois o que essa criança precisa, para que isso não vá enchendo esse copinho até que ele transborde, porque esse copinho ele vai se encher durante o dia, né? Só que a gente pode ir esvaziando à medida que ele vai enchendo. Então a criança vai ter tensões, não tem como escapar disso. Só que a gente pode ir gerenciando essas tensões, ajudando a criança a ir se autorregulando no pequeno, quando isso ainda é simples de organizar. Porque quando a gente passa do ponto, chega um momento que não dá mais para evitar. De um tanto para frente, não tem mais como evitar a birra. Então as mães boletas estão muito atentas, porque elas sabem que tem coisas que não dá para adiar, que tem necessidades que a gente não pode empurrar com a barriga e deixar para cuidar lá na frente. Então esse checklist está ali, no pano de fundo, tá o tempo todo ali, né? Começou a ficar espinhento, o que tá rolando aqui? O que tá faltando? O que a gente precisa atender? O que a gente precisa olhar? Né? Então, borboleta, hoje aqui a gente falou que as birras são evitáveis sim, a grande maioria delas, né? Te ensinei pontos de observação, que são as 5 necessidades básicas das crianças, para que tu fique atenta e tu cuide para que elas não cheguem lá na reserva e acabem numa crise de birra. E também te contei um pouquinho, dei uma pílulazinha do conteúdo que as mães boletas têm lá no Educando com Limites com Afeto, no nosso curso. Um beijo e até lá!